Olá, boa tarde, tudo bem? Este vídeo foi preparado para as turmas de A20 da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Escola São Pedro. Bem, hoje nós vamos estudar sobre as plantas. Prestem bastante atenção. Todas as plantas são seres vivos, pois crescem, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantas são indispensáveis à vida na Terra. Onde há plantas, há vida. Com as plantas, o ar é mais puro e há alimentos para todos os seres. Alguns tipos de plantas: roseira, estrelícia, hortênsia, jarros, gérbera, antúrio, entre outras, né? Existem muitos tipos de árvores. Vejamos algumas: cerejeira, bananeira, coqueiro, cajueiro, mangueira. As plantas não são todas iguais. Na natureza, há uma grande variedade de plantas. Veja o exemplo: o musgo e a erva são pequenas plantas, os arbustos são plantas maiores e as árvores são plantas bem maiores, são plantas grandes. Vamos estudar agora o ambiente, ou seja, os lugares onde as plantas aparecem, nascem. As plantas vivem em diferentes ambientes. Elas podem ser terrestres, aquáticas ou aéreas. As terrestres vivem com as raízes na terra. As aéreas vivem com as raízes nas árvores. E as aquáticas vivem com as raízes na água. Para viver, as plantas precisam de algumas coisas. Vamos ver quais são elas. As plantas precisam de água. Elas também precisam de sol, de terra e também precisam de ar. Partes das plantas: raiz, tronco, flor, folha, frutos e semente. Vamos ver agora as funções das partes das plantas. A folha é responsável pela respiração e pela transpiração da planta. A folha também produz o alimento da planta, liberando o oxigênio, o ar puro. Existem diferentes tipos de folhas. Observe os exemplos. A flor permite a reprodução da planta. Depois de fecundada, dá origem a frutos. A raiz prende a planta à terra e é através dela que a planta se alimenta. A alimentação dela é feita pelas raízes. O caule transporta os alimentos da raiz para todas as outras partes da planta. É o caule que sustenta as folhas, as flores e os frutos. O fruto tem no seu interior, dentro dele, a semente que vai dar origem a uma nova planta. Resumindo, partes da planta: a flor origina o fruto, o caule suporta a planta, a raiz alimenta a planta, o fruto guarda as sementes e as folhas respira a planta, faz a planta respirar. Vamos agora a alguns tipos de plantas. Plantas espontâneas, que nascem por si só nos campos, nas paisagens. Plantas cultivadas, que são semeadas pelo homem, ou seja, que os homens, mulheres, que as pessoas plantam.
Existem também plantas comestíveis, plantas que podemos comer, que servem para a gente se alimentar. E também plantas que não podemos comer, que não são comestíveis, plantas que não servem para nos alimentarmos. Reprodução das plantas. A reprodução das plantas podem ser de várias maneiras. A primeira delas é com a semente. Exemplo dele é a plantação do feijão, a germinação, ou por estaca, com a folhinha, ou o caule. Utilidade das plantas, ou seja, para que servem as plantas? Qual a função? Como já falei anteriormente, as plantas são muito importantes, são fundamentais para a nossa vida. E uma das principais funções dela é limpar o nosso ar, é purificar o ar na natureza. As plantas também alimentam pessoas e animais, pois nós comemos raízes, comemos caules. Nós também comemos folhas, por exemplo, folha de alface, folha de repolho. Comemos flores. As plantas também servem para proteger o solo, proteger contra a erosão, ou seja, contra o desgaste provocado pelas chuvas ou o excesso de sol. As plantas também podem servir como matéria-prima para a construção de mobiliário, de móveis, papéis, medicamentos, tintas, vernizes, perfumes e etc. Vejamos a utilidade de algumas plantas. Plantas cultivadas são as plantas que semeamos nos campos ou nas hortas, como por exemplo milho, trigo e etc. Observe que as plantas têm diversas utilidades. Podemos fazer mesas, bancos, móveis de madeira. Pode ser usado na construção civil, para construções, para perfumes, para vestuário, para roupas, sisal, para decoração, entre outras funções. As plantas também podem ser usadas como aromas, como plantas aromáticas. Exemplo, oréganos, manjericão, sálvia, também podem ser usados como temperos na hora de preparar os alimentos. Podem ser usados como decorações de casas, jardins, lugares, empresas e etc. As plantas são o suporte do mundo. Sim, somos o suporte do mundo. Acredita, sem nós não poderiam viver. Damo-vos alimentos para comerem, oxigênio para respirarem, lenha para se aquecerem, sombra para o sol de verão, frutos de frescura apetitosa e que saciam a sede, a madeira da vossa casa, o pão, belas e coloridas flores que embelezam os dias. Queridos alunos, queridas alunas, nós estamos cheios de saudades de vocês e também com muita vontade de que tudo isso passe logo. Se cuidem, a prevenção é o melhor caminho. Beijinhos, tua prof. Boa semana de trabalhos.